Muito bem, estamos ao vivo, mais uma live especial neste momento e hoje o assunto é muito importante, um assunto assim muito especial e eu queria saber da onde que você nos assiste nesse momento, né? De qual lugar que você está nos assistindo, qual é a cidade aqui do Brasil ou se você está fora do Brasil, de qual lugar aí você nos assiste. Isso é muito importante, um grande abraço para vocês aí do Instagram, um grande abraço para vocês também aí do Facebook, um abração também muito forte para você do YouTube, você que está nos assistindo. Tá fazendo sentido para você essas lives, esses encontros que a gente está tendo? Fala para mim aí se vale a pena, não vale a pena. Você está assistindo agora sozinho? Você está assistindo com a sua família? Você está assistindo de onde? De qual lugar você nos assiste? Fala pra gente aí. É muito importante aí o seu ponto de vista. E dá uma olhadinha também aí, você que está assistindo esse vídeo, dá uma olhada também na parte do vídeo, aí na descrição do vídeo, se aparece aí a Semana do Poço ao Topo. Se ela aparece, é porque ela ainda está para acontecer. Se ela não estiver, porque ela já foi, né? Então, faça plano de participar, porque no mês de maio, eu estarei realizando, então, 4 dias, uma masterclass de 4 dias de aulas muito interessantes, como que a pessoa faz para desintoxicar a sua mente, como que ela faz para se livrar da ansiedade, que é uma maldição, como que ela faz para entender a diferença entre ansiedade benéfica e ansiedade maléfica, como que ela fortalece que ela aumenta a auto-performance, no caso a ansiedade benéfica, e como que ela elimina a ansiedade maléfica da sua vida. Então, se tiver aí aparecendo na descrição, é porque você vai ter uma semana muito especial de 4 dias, 4 dias de aula, 4 dias de conteúdo muito forte, todo dia, 8 da noite, aonde você pode participar. Então dá uma olhadinha na descrição depois aí e vê se aparece para você aí, tá bom? Uma outra coisa muito importante, você que não está ainda no Instagram, me seguindo aí no Instagram, você precisa entrar lá, @Oriel, com o Oriel, e L no final, igual o meu nome aí, né? E Oriel Pedroso, lá você tem muita coisa boa também, muito conteúdo, e você também pode entrar no meu canal do Telegram. No canal do Telegram você recebe áudios de ajuda, eu tenho ajudado muitas pessoas e abri agora um canal para continuar ajudando, o WhatsApp não deu conta, né? Para você estar participando de um modelo diferente de receber áudios aí de ajuda para estar te ajudando nessa caminhada aí, tá bom? Então não esqueça, isso é muito importante. E eu queria então nessa live, no dia de hoje, conversar com você um assunto muito importante. Eu até vou colocar aqui, ó, para a galera do Instagram, acho que eu não coloquei aqui ainda, o assunto da live. Então o assunto da live é: não fale que vai passar. Como ajudar uma pessoa com ansiedade? Se você é uma pessoa que enfrenta crise de ansiedade, você sabe disso. Como é terrível quando as pessoas querem nos ajudar, e eu já passei por crises terríveis de ansiedade e eu venci. E isso fez com que eu acabasse tomando a decisão de ajudar a maior quantidade de pessoas. E é o que eu tenho feito, é a minha missão, ajudar homens e mulheres comuns, ajudar profissionais, empreendedores a vencerem a ansiedade, fazerem uso, aumentarem a ansiedade benéfica, que ajuda a aumentar a auto-performance, e destruir a ansiedade maléfica, que é o que eu tenho feito, é a minha missão. Há mais de 20 anos eu tenho ajudado homens e mulheres a vencer os seus medos e não é diferente. Por isso fique comigo aqui, quanta gente hoje nessa noite, tanto no YouTube como no Instagram, como também no Facebook, seja muito bem-vindo. Não esqueça de dizer da onde você me assiste, se está assistindo sozinho, se está com alguém, se está com a família. E o tema dessa live de hoje é: não vai passar. Como que eu posso fazer para ajudar uma pessoa com ansiedade? E se você é a pessoa que tem ansiedade, fica comigo também, porque você vai entender algumas coisas importantes. E se você não tem ansiedade, mas você é um empreendedor, um microempreendedor ou um familiar de alguém, fique comigo também, porque você vai entender nessa live como que você lida com uma pessoa que tem crise de ansiedade. E a crise de ansiedade é meio que complicado, não é verdade? Ela tira a alegria, ela tira o sono, ela nos maltrata, ela nos machuca. E o pior, maltrata, machuca as pessoas que estão também à nossa volta. E na live de hoje a gente quer conversar um pouco sobre isso. E essa live hoje ela vai ser baseada num estudo através de uma entrevista, uma pesquisa que foi feita
com profissionais, com psicólogos e também psiquiatras, exatamente sobre esse tema, como ajudar alguém que sofre de ansiedade. Quais são as dicas que eu poderia te dar hoje? E aí a gente foi atrás disso para trazer para você um material muito fantástico para você crescer aí nesse sentido. Se você tem ansiedade, vai te ajudar, e se você tem alguém na família, isso também vai te ajudar bastante. Então vamos em frente. Não fale que vai passar. Essa é uma expressão terrível, não é mesmo? Se você já passou por isso, de ter uma crise de ansiedade, alguém chega para você e fala, vai passar, isso aí vai passar, rapaz, vai passar. Porque tem muita gente que acredita que a ansiedade é frescura, tem gente que acredita que a ansiedade é falta de Deus. Você talvez já escutou isso, não escutou? E não é bem assim a história, né? Se a ansiedade fosse falta de Deus, então não teria nenhum cristão, um evangélico, um crente, ou um católico fiel, fervoroso com ansiedade. E a gente tem pessoas que são cristãs com ansiedade, com depressão. Então isso aí não é. Ansiedade não é frescura, ansiedade não é falta de Deus, ansiedade não é doença, mas a ansiedade pode te levar a uma série de doenças psicossomáticas, que são as doenças da mente. Como eu pesquiso a mente humana há mais de 20 anos, e eu lido com os medos e ajudo homens e mulheres a lidarem com o medo, então eu entendo e tenho falado para as pessoas que tudo o que você quer está além do seu medo. Então, fique firme aí, vamos em frente. Vamos lá então ao assunto da nossa live no dia de hoje. Conviver com ansiedade é um desafio, não é verdade? Fala para mim, é um desafio viver com ansiedade? Sim ou não? Coloca aí no comentário. Se você sofre com ansiedade ou vive com alguém que é ansioso ou ansiosa, é um desafio? Por que é um desafio? Pois ela provoca uma tentativa de controle que muitas vezes antecipa situações que supostamente podem trazer sofrimento. Então a ansiedade ela é uma tentativa de controle, é uma tentativa de burlar aquilo que era para ser, é uma tentativa assim de tomar o controle da sua mente. Então na realidade isso que é a ansiedade. E supostamente momentos de muito sofrimento trazem para as pessoas muito sofrimento. E quando a gente olha para esse estudo aqui, olha que interessante, existem tipos distintos de ansiedade. Desde aquela mais branda, aquela mais tranquila, que gera maior expectativa, até transtornos classificados como patologia. Então lembra que eu falei no início da live? Ansiedade não é doença, mas a ansiedade ela te leva a uma série de doenças hoje conhecidas como doenças psicossomáticas, doenças da mente. Tudo acontece aqui dentro. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil diagnosticado, nós temos 18 milhões e 600 mil pessoas com ansiedade. No ano 2030, a estatística é terrível, porque em 2030 a doença que mais vai matar no mundo vai ser a depressão. E a depressão é a filha da ansiedade. Se você vive um quadro de ansiedade hoje, se você está sofrendo dessa situação, está na hora de tomar o controle da sua mente. Por quê? Porque senão no futuro você vai fazer parte da estatística. Então pega firme, se levanta, sai fora desse negócio. E tem técnica para isso, tem autocontrole. Eu estou preparando um material muito lindo, muito especial para vocês, que é como você ter o autocontrole, o autodomínio da sua mente. E também o detox mental, como que você desintoxica a tua mente. Por quê? Porque muitos de nós, a gente quando pensa em desintoxicação, comeu umas porcaria aí, você pensa que tem que desintoxicar, não é verdade? Mas existem momentos na vida em que você precisa também fazer um detox mental, porque a gente tem uma carga muito grande, desde a época que a gente era criança. Você já parou para pensar quantos traumas e bloqueios emocionais você tem? Quantos traumas e bloqueios emocionais que foram provocados, e os bloqueios e traumas emocionais, eles não são provocados por coisas, situações, eles são provocados por pessoas que fazem parte da nossa vida, os nossos familiares. E quantos bloqueios emocionais nossos pais não nos causaram? Quantos bloqueios emocionais pessoas que faziam parte do círculo familiar, que não necessariamente eram parentes, e nos causaram? O que dizer dos professores? O que dizer dos colegas? De pessoas que passaram pela tua vida e que de alguma forma deixaram uma marca negativa, algo ruim. Quando você olha para essa questão, a gente precisa desintoxicar a mente também, porque senão a gente está encrencado. E olha que interessante aqui, uma pessoa, quando ela está em crise de ansiedade, ela pode desenvolver sensações de incerteza, como medo, angústia,
que vai alimentar padrões de pensamento, e esses padrões de pensamento eles só vão piorar. Como tudo acontece na mente, aqui dentro, para você ter uma ideia, é fantástico, a máquina, o cérebro é fantástico, mas aqui você tem a parte que é consciente e a parte que é inconsciente. A sua parte racional é aquela que tudo conhece o que está à volta. Você está me assistindo nessa live, você está de algum lugar aqui do Brasil ou de fora, aí pelo Instagram, YouTube ou em algum canto, você está me assistindo, você está consciente. Você entrou, você viu o que estava passando, você entrou, é a parte racional. A parte irracional, que você tem é a parte do inconsciente. E o inconsciente é que nem um bebê, é que nem uma criança. E criança acredita em tudo que os pais contam. Eu sempre volto a repetir a mesma situação porque eu vivi isso de perto. Eu desenvolvi uma crença chamada crença do desamor. Essas grandes crenças limitantes que nos travam, que nos causam traumas, que nos tiram a nossa vitalidade. Eu tive uma crença chamada crença do desamor. E ela foi produzida pelo meu pai, que talvez de uma maneira brincalhona, meu pai era muito brincalhão, mas fez uma brincadeira e criança acredita em tudo. E ele disse para mim que eu não havia nascido. E eu havia sido encontrado num latão de óleo sujo no ferro velho, tudo enferrujado. Eu até tenho uma marca de nascença que ele disse que ele lavou e não conseguiu tirar. Isso me criou uma crença de desamor que repercutiu na adolescência, que repercutiu grande parte da minha adolescência e início da juventude. De acreditar que eu era incapaz, de acreditar que ninguém me amava, de acreditar que eu não tinha valor. E talvez eu estou falando para alguém que vive exatamente isso. Você acha que você não tem valor, para tua casa, para o teu marido, para tua esposa, para os teus filhos, que você não tem valor para a sociedade, para a tua igreja, para o teu pastor, para o padre lá na paróquia, sei lá para quem. E essa é uma crença de desamor, porque você é uma pessoa muito amada, você é uma pessoa que nasceu para comer do melhor dessa terra, você é uma pessoa que nasceu para ser especial. Só que são crenças que são colocadas dentro de nós e, como consequência, acabam nos arrebentando. E eu desenvolvi essa crença, e aí conforme eu fui crescendo, cheguei na juventude, na vida adulta, com um monte de trauma, um monte de bloqueios, enfrentando ansiedade, enfrentando uma série de coisas. E se você não conhece a minha história, aí no canal, se você está no Facebook, vai procurando os vídeos, clica na parte de vídeos, você encontra o podcast, né, sobre ansiedade. E é a minha história, eu conto a minha história, o passo a passo, como enfrentei esse demônio chamado ansiedade. E como que eu sobrevivi. E por que se tornou uma missão de vida, ajudar a maior quantidade de pessoas. E hoje há 20 anos eu faço isso, e agora estou fazendo de forma digital para chegar ao maior número de pessoas. Então, me ajude a chegar a esse maior número de pessoas, convide pessoas para fazer parte, marque as pessoas no comentário, marque os meus vídeos e você vai começar a receber muita coisa aí. E isso só foi resolvido na minha vida, e aí eu consegui quebrar a crença do desamor e, consequentemente, eu consegui passar por um processo de aceitação, de perdão do meu pai, mesmo que de forma inconsciente ele havia criado isso dentro de mim. E isso acabou desgraçando a minha existência, a minha vida, né? Então, quando você olha para isso, quando uma pessoa enfrenta crise de ansiedade, você não gosta de ouvir frases otimistas ou frases positivas. Então, não adianta as pessoas apostarem em frases otimistas, frases positivas, para tentar estimular a pessoa a agir. Porque ela está num quadro de crise de ansiedade, num quadro de convulsão mental. Um processo de cegueira mental, um processo de como se fosse uma azia dentro do cérebro dela. Os pensamentos negativos estão fervilhando, estão arrebentando com ela, jogando ela para o buraco. Então não adianta chegar para ela e começar a ir por esse caminho. E menos ainda, menosprezar a pessoa. Acreditar que, ou ser indiferente com a situação que ela está enfrentando. Uma palavra faz muito diferença nesse momento. E seja uma pessoa empática, ou seja, se preocupe com ela. E às vezes o que vale mais é simplesmente escutar a pessoa. É falar mais ou menos, né? É chegar para a pessoa e dizer, eu estou aqui, fala comigo, né? E quando você olha para isso é interessante porque quando acontece isso, o psiquiatra aqui, Luiz Vicente de Mello, nesse estudo aqui, que ele é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ele declarou algo muito interessante, que é o seguinte: nessa hora não adianta você usar frases otimistas, não adianta tentar a pessoa reagir, menos ainda menosprezar
a situação como se fosse algo fácil, porque não é fácil. Só quem enfrenta a ansiedade sabe que desgraça é de você superar. Uma palavra faz toda a diferença. Neste caso, seja empática, que eu disse. E às vezes o que vale mesmo é simplesmente escutar a pessoa. Se você escuta, faz toda a diferença. Uma ajuda equivocada no momento de crise ainda mais, pode aumentar ainda mais a ansiedade. Pode potencializar o quadro de ansiedade que a pessoa está enfrentando e pode prejudicar mais ainda o indivíduo. Por isso é importante eliminar tudo que ao invés de ajudar só atrapalha. Então, se você vai lidar com alguém ansioso, elimine aquilo que atrapalha. Se você está com ansiedade, é bom que você esteja comigo, porque você já pode orientar as pessoas que estão à sua volta e que fazem parte da sua família. Então eu quero apresentar alguns passos bem interessantes. Se você quiser tomar nota, fique à vontade, senão depois você volta o vídeo e pode assistir quantas vezes você quiser. Compartilhe já essa live. Você que está no Instagram agora aí, aperta o aviãozinho, começa a convidar os teus amigos. Você que está no Facebook, vai compartilhando ou marca nos comentários nome de pessoas. Isso é muito importante, que você gostaria que visse. Se você tem ansiedade, marque alguém que não tem, que é da sua família. De repente vai ser fácil, melhor para ele entender. Você que está no YouTube, a mesma coisa também. E vamos em frente então. Primeira delas, deixe o otimismo de lado. A intenção pode ser boa, mas na hora da crise ninguém está pronto para ouvir frases tipo vai passar. Você já ouviu esse tipo de frase alguma vez? Fala para mim aí. Vai passar. Eu até comecei a live de hoje à noite falando uma coisa bem interessante, me permita repetir. Tem pessoas que dizem que a ansiedade é frescura, tem pessoas que dizem que a ansiedade é falta de Deus. Já escutou isso? Que a ansiedade é alguém que não está com Deus no coração. Isso não é verdade. Tem muita gente que ama Deus, conhece Deus e está sofrendo de ansiedade, está sofrendo de depressão. Então, ansiedade não é frescura. Assim como a ansiedade não é doença, ansiedade não é frescura. Mas a ansiedade, ela pode se tornar doença, não, ela pode levar a quadros de ansiedade que são doentes. Então, aí precisa de patologia. Ou seja, vira uma patologia melhor e vai precisar de auxílio médico. Então, deixa o otimismo de lado, pare com esse negócio de vai passar, vai dar tudo certo. Esse tipo de apoio é irritante, pois o ansioso pode interpretar que o outro está desmerecendo a sua dor. E a pior desgraça que uma pessoa que tem ansiedade é ela acreditar, porque ela já está sofrendo uma convulsão tremenda dentro dela, uma crise violenta, o cérebro está com azia, está convulsionando, e vem alguém que diz assim, não, vai passar, rapaz. Vai dar tudo certo, isso aí já era, você vai tirar de letra. A pior desgraça que existe é você ter a sensação de alguém que não está nem aí para a tua dor, está desmerecendo a sua dor. E só quem está sofrendo a dor sabe o quanto dói, não é assim? Não é assim que funciona? Você que enfrenta isso, fala para mim nos comentários, não é isso? Só você que está enfrentando essa maldição chamada ansiedade, só você sabe quanto dói. Às vezes o outro que está à volta, que não teve essa infelicidade, acha que é comum, que é normal, que vai passar, o que é frescura. Então deixa o otimismo de lado. Em um momento de crise é muito difícil uma pessoa que está com ansiedade, ela conseguir vislumbrar uma situação positiva. Apesar da ansiedade ser um excesso de futuro, de um foco de pensamento no futuro, ou pensamentos negativos que vêm de tudo que é buraco de dentro da sua mente para te maltratar, a pessoa não consegue vislumbrar algo positivo na frente, porque ela está convulsionando mentalmente. Consegue entender isso? Pois tudo parece para ela muito difícil, muito complicado. Então evite frases feitas, inspiradas como essas frases de autoajuda. Não é assim que funciona na mente de um ansioso, de uma pessoa que passa por um momento como esse. Então o primeiro ponto que eu falei para você aqui agora, deixe o otimismo de lado. Pare com esse negócio de olhar para um ansioso e dizer vai passar, vai dar tudo certo, ou isso é frescura, ou você não tem Deus. Para com esse negócio, né? A segunda agora é evite o tranco. O que é o tranco? Definitivamente tem pessoas na tua família, talvez, na minha, na família de pessoas que sofrem de ansiedade, que acreditam que ansiedade tem que se enfrentar, que é um problema mental e que a ansiedade tem que enfrentar no tranco. É maltratar o ansioso para que ele pegue na partida, para que ele se levante. Está errado. Evite dar um tranco. Por quê? Bancar o durão para fazer o outro reagir não vai funcionar. Esse não é o momento. A pessoa está numa situação difícil, você vai dar bordoada, vai dar paulada, vai maltratar querendo ajudar.
O essencial, numa situação de crise que a pessoa está tendo, como a ansiedade é um inimigo invisível, ele não é visível para as outras pessoas, por isso que muita gente acredita que é frescura. E ele não é frescura, para você ter uma ideia. Então, como ele é um inimigo invisível, você, meu amigo que sofre com ansiedade, você precisa conhecer o seu inimigo. Porque quando você conhece o seu inimigo, você tem uma condição melhor de você lutar contra o teu inimigo, aquilo que te maltrata. Então, olha que interessante isso aqui, ó, falar isso. Olha, tem gente que faz isso, né? Tem pessoas que olham para uma pessoa que está sofrendo de ansiedade e dizem assim, você é forte. Já aconteceu isso com você? Você é forte, você vai superar. Isso é uma situação terrível, na verdade. Uma pessoa dizer para o outro, você é forte, você vai superar, você é melhor do que você imagina. Isso é um tipo de comportamento, na realidade, muito maldoso, não é verdade? Porque uma pessoa olhar para você e acreditar que você é diferente, que você é forte o suficiente e que você vai passar por essa e que a coisa não é assim como você imagina, não é bem assim. Ou dizer você precisa enfrentar, só faz o outro se sentir desvalorizado. Os especialistas desse estudo aqui classificam esse tipo de ação como reforço negativo, pois o ansioso irá se sentir mais fraco e a sua autoestima, que já é abalada, ficará pior ainda. Então, quando você usa esse tipo de argumento, você começa a jogar a pessoa mais para baixo ainda. A pessoa fica numa angústia terrível, ela passa por um quadro complicadíssimo porque ela acha que ela não tem valor. Qual é o valor que ela tem? Que tipo de valor ela tem para o familiar? Ou que tipo de valor ela tem para esse amigo? Ou seja lá, quem é a pessoa que está na sua frente que está dizendo para ela, você precisa enfrentar, você tem que ser mais forte, você é muito fraco. Então, meu amigo, você evite dar um tranco, porque isso aí não vai chegar a nada. A pessoa vai ficar numa situação muito pior, já está sofrendo, e aí você vem com uma situação como essa. Terceiro ponto agora, se você é uma pessoa com ansiedade, você deve encaminhar isso para os outros, para que eles entendam você. E se você não tem, mas tem familiar na sua família, porque aqui a gente fala sobre saúde emocional, a saúde física, aqui nas nossas lives a gente fala sobre empreendedorismo também, aqui a gente fala também sobre família, daqui uns dias a gente vai começar a falar com mais propriedade. O terceiro ponto agora, se você está anotando, é ouça mais. Meu pai sempre dizia uma coisa bem interessante, né? Ele dizia uma coisa para mim, e talvez você ouviu isso, ele dizia assim, a gente tem uma boca, mas a gente tem duas orelhas, ou seja, dois ouvidos. É para ouvir mais do que falar. E às vezes a gente acaba falando muito, não é verdade? Até tem uma pesquisa, porque o pessoal faz pesquisa de tudo, né? E eles foram atrás, eu não sei como que eles validaram essa pesquisa, como que eles somaram, mas eles fizeram uma conta meio doida aí, para tentar descobrir quem que fala mais. O homem ou a mulher? Quem que você acha que nessa pesquisa fala mais? Escreve para mim aí. Homem ou a mulher? Quem fala mais? Eles foram atrás e eles entrevistaram, eles acompanharam e eles fizeram alguns testes, alguns estudos para tentar descobrir quem fala mais. Homem ou mulher? Na sua opinião, quem é? Coloca para mim aí. Isso. Olha aí, ó, tem gente colocando já aqui que é a mulher, tem gente colocando que é o homem. Na pesquisa, para você ter uma ideia, eles encontraram algumas coisas bem interessantes. Eles descobriram que o homem, ele fala entre 15 a 20 mil palavras por dia. Um homem normal, né? Porque tem gente que é muito para dentro, introvertido e tal, não tem, né, tímido demais e tal. Um homem normal de 15 a 20 mil palavras. E a mulher, olha que interessante, a mulher 25 a 30 mil palavras. O problema não é o quanto fala, né? O problema é o que fala, né? Eu, por exemplo, falo pra caramba, rapaz. Então imagine o quanto que eu falo. Acho que eu tô falando igual mulher, né? Tem gente que colocou mulher aí, né? E outros colocaram homens aqui. A maioria aqui venceu, aqui desse lado aqui, as mulheres. E ouça mais. Pode acontecer que uma pessoa com ansiedade, ela não quer falar. Ela quer se isolar. Não é assim que acontece? Às vezes a gente quer se esconder, a gente quer enfiar a cabeça num buraco, quer ficar quietinho. Você não quer ser criticado também, porque o outro não entende o que está acontecendo com você, você também não quer a crítica.
Mas existem situações em que o ansioso pode querer desabafar. Ele pode querer falar da sua dor, pode querer falar do seu sofrimento. Então ouça mais. Nessa fase, não aposte em avaliações, julgamentos, porque isso só vai causar desmotivação e ele vai desistir de se abrir. Aqui não entra a parte aqui entra a parte não condene, não critique, não condene, não julgue. É simplesmente ouvir a pessoa, está passando por um quadro terrível. Se ela quiser desabafar, coloque as orelhas para ouvir. No entanto, nunca force o diálogo, porque às vezes a pessoa não quer falar. Então não adianta você chegar em cima e falar assim, me fala, o que está passando? O que está pegando aí? O que está acontecendo com você? Ficou sem áudio, colocou aí, né? Vamos ver se volta aí o áudio. Tem mais alguém que não está me ouvindo? Coloca aí na live se você está me ouvindo. Está me ouvindo agora? Falaram que ficou sem áudio. Vamos ver se é a minha conexão ou é a sua aí, Jabson. Vamos lá então. No entanto, nunca force o diálogo. Porque forçar o diálogo, esse negócio, o que você está sentindo? O que você está pensando? Pois isso pode gerar mais ansiedade. Ô Jabson, você colocou um joinha aí, melhorou o áudio, está me ouvindo? Coloca mais um para eu entender aí, faz favor. E aí, quando você olha para essa situação, você entende que isso pode gerar mais ansiedade. Então, respeite a pessoa. Respeite, porque ele é um ser, ele é um indivíduo, ele é um ser humano como qualquer outro, que tem sentimentos. Então, respeite a pessoa. Valorize, né? Isso é muito interessante. Quarto ponto agora que eu queria falar para você é o seguinte, demonstre preocupação sincera. Nota aí, demonstre preocupação sincera. Independente do tamanho da crise, porque tem crises de várias esferas. Tem crises maiores, crises menores. Eu vou falar aqui de uma mediana, tá certo? Independente do tamanho da crise, o diálogo deve ser afetuoso. Vale apostar na seguinte expressão: eu entendo você. Consegue entender isso? Eu entendo você. Mas tem que ser algo que seja sincero, de dentro do coração, não é da boca para fora. Eu entendo realmente o que está acontecendo com você. Só que você tem, obrigado amigo, só que você tem que colocar aqui uma preocupação sincera. Independente do tamanho da crise, o diálogo deve ser afetuoso. Eu entendo você. Vamos dar um tempo até que passe. E eu estou aqui com você. É dar o ombro aqui, eu estou aqui com você. Nós estamos juntos nessa batalha. Por mais que é um inimigo invisível, por mais que a batalha está dentro da pessoa e você está do lado de fora, você diz assim, estou com você. Está aqui, meu ombro, pode ficar aqui, eu estou aqui do teu lado, eu entendo você. Quando tudo isso passar, a gente conversa, eu estou aqui para te ajudar. Se quiser falar, se quiser desabafar, fica à vontade. Uma crise de ansiedade, ela dura em média 25 minutos. Graças a Deus que é só isso, viu? Porque quando você fala de algo mais forte que sai além da ansiedade, que quando você não cuida dela e a ansiedade maléfica vai potencializando, ela pode piorar os quadros e tem gente que pode ficar horas, tem gente que pode ficar dias tendo crise de ansiedade. E graças a Deus ainda que um outro quadro de evolução da ansiedade, que é a crise de pânico, ela dura entre 10 a 15 minutos o máximo. E aí acabou. Mas ela é dura, ela é pior assim que a ansiedade, porque o efeito colateral é muito forte. Mas 10 a 15. Uma ansiedade já num pico forte é 25 minutos. E existem técnicas para você diminuir isso. E grande parte das técnicas passa por um processo de desintoxicação mental, que é o material que eu estou preparando para vocês aí. Como desintoxicar a mente, porque a vida inteira a gente intoxicou essa mente. E agora a gente precisa desintoxicar. Então, tem técnicas para você ter uma ideia. Por isso que se você está no Facebook, você tem que ir para o canal do YouTube também, porque no canal do YouTube todas as lives estão gravadas, tem lives que você não encontrou, tem técnicas, tem exercícios que você encontra lá. Então, eu vou colocar o link depois aí, depois você pode voltar aí, quando terminar a live, eu já vou colocar logo em seguida o link do YouTube para você ir também. Ou vai para o Instagram, @OrielPedroso, lá na biografia, na bio, você pega e clica lá no linkzinho e você encontra então o meu canal do YouTube, você encontra o canal do Telegram também, que eu mando áudios para o pessoal para ajudar. Então, dependendo do tamanho da crise, mesmo se ela for 25 minutos, use de empatia, demonstre empatia, fique ao lado da pessoa.
Mas evite algo muito importante, que é a preocupação excessiva, porque isso aumenta a ansiedade. O que é preocupação excessiva? É você ficar em cima da pessoa. Melhorou? Você está melhor? Passou? Como é que você está? Fala para mim. Não. Ficar quieto. Se você tentou conversar, a pessoa não quis se abrir, fica quieto, fica no teu cantinho, né? Então, não tenha preocupação excessiva, porque isso potencializa a ansiedade. Só fique do lado da pessoa e haja de maneira natural, sem transformar esse episódio em uma catástrofe. Tá certo? Então, vai devagar em relação a isso, demonstre uma preocupação aí sincera com essa pessoa. Vamos ao quinto ponto agora, se você está anotando. Procure distraí-lo com lembranças boas. Então, tira o foco da ansiedade. Porque como tudo acontece na mente, porque assim, ó, as emoções negativas, elas são um propulsor. Ela é um trampolim para a ansiedade, para nos maltratar e machucar. E para você ter uma ideia, quando as emoções negativas elas vêm, nós temos 6 segundos, quando dispara o gatilho, 6 segundos para você combater ela. Se em 6 segundos você não combate o gatilho da emoção negativa que está disparando a ansiedade, você vai se render a ela e vai ficar 25 minutos ou mais. Então, eu ensino uma técnica que até está lá no YouTube, que é a técnica dos 6 segundos. E eu vou falar para você aqui agora. É simples. Quando você vem uma emoção negativa, tipo, não tenho valor, ninguém me ama, você cometeu um erro, sei lá, no passado, fez alguma coisa errada que as pessoas te jogaram pedra, ou você mesmo se culpa e não se perdoa por isso, e isso volta e meia volta à sua mente. Lembra? 6 segundos. Por algum motivo, o gatilho disparou, que tem a ver com um pensamento, que tem a ver com o que alguém falou, tem a ver com algo que você viu, tem a ver com algo que te falaram, não sei. Aí, 6 segundos. 6 segundos te separa da emoção negativa para você enfrentar a ansiedade ou a ansiedade tomar conta de você. Então, nessa hora que disparou o gatilho, 6 segundos, são 6 segundos que você pode contar, por exemplo, de 1 a 6, ou melhor, você conta de trás para frente, para ficar mais difícil para a mente. Então você vai contando lá 6, 5, 4, 3, 2, 1. Números ao contrário, 6 segundos. Ou você pode falar o nome de 6 capitais, ou você pode falar o nome aí de 6 dos 7 anões. Então é uma fuga que você tem, porque daí você tira o foco da ansiedade, você tira o foco da tua mente, você se concentra em outra coisa. Então, guarde para vocês, quando as emoções negativas começarem a vir, de algo ruim que você fez, de que você não tem valor, que te maltrataram, 6 segundos é o suficiente para te arrebentar e te deixar 25 minutos ou um dia sofrendo de ansiedade. Se vem por emoção negativa, lembre disso. Além da prática que eu ensino muito da respiração, que é o oxigênio para as nossas células, é saúde para as nossas células, é você fazer essa técnica também. Começou a vir, 6 segundos, você tem 6 segundos, então percebeu uma emoção negativa, você já começa aí, sei lá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí assim por diante, ou nome de cidades, entende? Você pode, quanto mais difícil for que você consiga tirar o foco, melhora. Conseguiu entender? Então, uma das coisas que você pode fazer para ajudar uma pessoa que tem ansiedade é distraí-lo com lembranças boas. Como tudo está convulsionando, você tenta desviar o foco da pessoa, desviar a atenção dessa pessoa, falando sobre algo aleatório, ou relembrando de coisas boas que aconteceram ou que estão programadas para acontecer. Imagine, ela está tendo um pico de ansiedade, você fala, sei lá, do neto, você fala de um bebê que está para nascer ou que nasceu, você fala de um passeio que vocês fizeram juntos na praia, não sei, ou algo que já aconteceu ou algo que está para acontecer, uma viagem, por exemplo. Faça isso com muita atenção, só que preste atenção agora, para você não dar a impressão de que está desqualificando o momento da ansiedade. Então tome muito cuidado ao colocar isso também, tentando apenas desviar o foco, mas transparecendo que você não está nem aí para a pessoa, e esse não é o objetivo. Tem que ter muita sensibilidade, e com muita sensibilidade você vai notar se deve continuar nessa estratégia ou não. Você vai sentir o reflexo da pessoa. E o ansioso vai demonstrar receptividade ou não. Ele vai pegar ou não vai pegar. Se ele não gostar da tentativa de você desviar o foco, simplesmente pare. Aborte a missão. Não vai dar certo. Então vai piorar a situação. E aí você cai fora e fica do lado, né? Fica só cuidando da pessoa que está sofrendo a crise de ansiedade, passando por esse quadro. E
Um outro ponto agora, que é o passo 6 que você poderia fazer, são dicas, são orientações. Você não precisa fazer tudo isso, né? Você escolhe uma delas e é assim que você pode usar. Convide a pessoa para dar uma volta. Só que lembre de um detalhe importante. Nem todo mundo que está sofrendo crise de ansiedade quer papo, quer conversa, quer estar em público. Você quer se esconder, você quer entrar num buraco. Não é assim que funciona? Você quer se esconder, você quer ficar no ninho, você não quer ver gente, você se isola, você se trava. Mas tem alguns que são diferentes. Eu enfrentei quadros de ansiedade, para você ter uma ideia, num período que eu já estava controlando mais a ansiedade, que era o momento em que eu sentia que estava acontecendo, às vezes, além das técnicas, eu ia caminhar, eu ia fazer exercício físico, eu ia para o meio da natureza, eu ia para um parque, eu colocava o fone de ouvido, eu escutava uma música alta. Porque quando estou tendo uma crise de ansiedade, dependendo do quadro de ansiedade, uma música muito sentimental potencializa. Então era melhor uma música mais alta, mais forte. Nem sempre o ansioso vai ter disposição para sair para algum tipo de atividade mais prazerosa, porque ele está sofrendo ali dentro, né? Mas vale a pena tentar, né? Convide para dar uma volta, fazer uma caminhada, leva ele para respirar um ar diferente, fazer exercício de respiração. E os exercícios de respiração, lembre de algo muito importante. Todo e qualquer exercício de respiração, como a gente não está acostumado a respirar direito, a gente tem muita incapacidade, porque pode olhar para um bebezinho como o bebê respira. Percebeu já? Ele não desenvolve toda a elasticidade do pulmão. E a gente vira adulto e nós temos 5 litros, né? 5,5 litros de capacidade pulmonar para você ter o oxigênio. Você tem aí 5,5 litros de capacidade para respiração e a gente não respira isso. A gente não enche o nosso pulmão como deveria. E a elasticidade, para você ter uma ideia, fica comprometida. Por isso que quando uma pessoa pega uma pneumonia, quando a pessoa pega alguma coisa pulmonar, ela vai ter muita dificuldade e às vezes tem que hiperventilar essa pessoa porque ela não desenvolve elasticidade. E quando você respira, você tem que puxar o oxigênio para dentro de você e você respira com vontade. E aqui não deve levantar, mas o que deve levantar é aqui, ó, abdômen. É como se fosse uma bexiga aqui dentro. Consegue entender isso? E quando você estufa para fora, essa bexiga aqui, né? Você está jogando para fora aqui, você vai usar o teu diafragma. E essa é a maneira correta de você respirar. E se você não respira da maneira correta, você está encrencado. E aí leva essa pessoa aí para respirar. Só não insista, né? Se ela não quiser ir, deixa ela livre para aceitar ou não. Porque quem está sofrendo de ansiedade, às vezes não vai querer sair. E durante a crise, se ela não aceitar, o que você pode fazer é simplesmente olhar para ela e dizer assim, tá bom então. Quando você melhorar, a gente faz algo juntos. E fica do lado da pessoa. Por quê? Porque isso mostra acolhimento. Isso mostra para o ansioso que ele não está sozinho. Isso mostra para essa pessoa que você está oferecendo uma solução pronta de maneira a estar com ela, mesmo que ela não queira. Um outro ponto agora, em hipótese nenhuma, ofereça bebida alcoólica para quem está com problema de ansiedade. Não faça isso. Porque se uma pessoa faz uso do álcool, quando ela melhorar, ela tende a acreditar que o álcool é a solução para o seu problema. E que o álcool ajuda ela a esquecer. E até tem um ditado que diz assim, né, que eu bebo para esquecer. Eu não, né, mas dizem por aí, né? Eu bebo para esquecer. Não faça isso. Se você ir por esse caminho de dar álcool para a pessoa está encrencada. Não vá por esse caminho, ela vai ter sérios problemas. Então nunca ofereça bebida alcoólica. Tenha muito cuidado de não criar hábitos que não ajudam efetivamente e apenas vão mascarar os sintomas. Que é a mesma coisa da automedicação. Pessoas que se automedicam e aí das comadres, eu tomei tal remédio que me fez bem para a ansiedade, cai fora disso aí que não é um bom negócio, tá bom? Vamos em frente aqui, ó. Elimine expectativas e suspenses. Quem convive com alguém que está sofrendo um quadro de ansiedade precisa ser mais objetivo, mais assertivo. Portanto, evite qualquer tipo de tensão. Que tipo de tensão agora? Só para a gente entender, vamos supor aqui, não fale para a pessoa, vamos, estamos atrasados, ou estou com um pressentimento ruim. Porque isso é um gatilho tremendo para disparar lá dentro da pessoa emoções negativas. Pois isso
isso aí irá poupá-lo de ter uma crise, se você não faz uso desse tipo de coisa, né? Ou uma outra dica é você não marcar compromissos e você atrasar. Marcou e é junto com ela, não atrase. Ou demorar para responder mensagem. Você está online, você viu que ela entrou, ela te mandou mensagem e você não responde. Ou visualizou a mensagem, mas não responde. Isso pode alterar e deixar ela no estado de maior ansiedade. Número 9 agora. Saiba reconhecer uma crise de ansiedade. Isso é importante, viu? Porque é importante para você lidar com alguém que está com ansiedade. Isso pode ajudar a prestar apoio no momento em que o ansioso mais precisa, que é durante uma crise. O momento que ele mais precisa é exatamente isso. E a agitação física pode ser um dos primeiros sinais, né? Aquela pessoa que fica levantando a perna assim, né? Fica balançando, aquela pessoa que fica um pouco agitado, que vai para um lado, que vai para o outro, balançando os braços, balança as pernas, se está em pé, fica caminhando de um lado para o outro, é uma pessoa que começa a tremer, ela tem suor, o seu suor parece ofegante. E uma das situações dentro de um quadro grave de ansiedade é o tremor. A palpitação do coração também, que é a arritmia cardíaca, ela vai a 1000 por hora, né? E o tremor também, ela começa a demonstrar. Também dá para você notar que algo está fora do ponto pela forma como ela está se comunicando. O jeito que ela está se comunicando, você começa a perceber, não está legal. Alguma coisa está acontecendo com essa pessoa. Porque ela está começando a falar, ela começa a falar de coisas ruins do futuro, ela começa sempre um pensamento negativo, sabe aquela crise de ó dia, ó azar, ó miséria, tudo tá bom, não tá bom, melhor dizendo, vai chover, e você diz bom dia, boa tarde, diz que bom dia, boa tarde, vai chover, tá frio, tá não sei o quê. Comece a observar esses sinais e sempre ofereça ajuda na medida certa, como a gente viu até agora. Ofereça ajuda na medida certa, que no ponto certo é que você vai estar ajudando essa pessoa então, tá certo? Vamos à dica número 10, agora na parte final dessa live. Dica simples agora para a gente lidar com a ansiedade, né? Tanto para você que sofre com ansiedade, como você tem algum familiar que passa por esse quadro. Se você quer ajudar alguém que tem esse problema, ofereça sugestões práticas e efetivas. Uma é sugerir para ela melhoras no planejamento do ansioso, né? Já que, mantendo sua rotina mais controlada, ele pode evitar situações que possam fugir do controle. Então, nesse caso, o que você pode fazer é sugerir para essa pessoa, ou você que tem ansiedade fazer, é você montar uma planilha com compromissos. É você anotar os seus compromissos, os seus horários. Isso vai te deixar mais seguro, sem a sensação de que poderá esquecer algo que é muito importante. Esses dias atrás eu falei sobre coisas que são urgentes, que são muito importantes, e eu falei de coisas que são importantes e não são muito urgentes. E grande parte nossa, às vezes a gente gasta uma grande quantidade de tempo com coisas que elas são importantes, mas elas não são urgentes. Ou coisas que a gente poderia delegar para outros fazerem, a gente não faz. Então procure fazer uma planilha de compromissos com horários, para que você acabe não esquecendo nada. A ansiedade também costuma afetar muito o sono e causa muita agitação. Geralmente as pessoas dormem pouco ou acabam perdendo o sono. Tem alguém que está me assistindo aí que tem problema de insônia? Coloca para mim aí nos comentários aí. Existem algumas técnicas, inclusive, que eu estou ensinando e tem lá no canal do YouTube para você dormir muito rápido, viu? E coloca para mim aí, se você está tendo crise de insônia, passando por um quadro assim de insônia. Como a ansiedade ela afeta o sono, então vou dar uma dica importante também. E deixe do lado da sua cama uma caneta e uma agenda, um caderno, um papel, né? Porque quando você acordar lá de madrugada, ou em algum momento que você perdeu o sono, porque tem algo que está te incomodando, geralmente é isso, você acaba acordando, não consegue dormir, porque começam a vir pensamentos na tua mente de coisas que você gostaria de fazer, que você tem que fazer no outro dia e não te deixa dormir. Então, uma das coisas para controlar esse tipo de ansiedade é você anotar. Aí você anota o compromisso, você anota aquilo que a ideia, você anota aquilo num papel, e aí, que é algo importante, né, que você vai precisar no outro dia.
E esse tipo de situação que está atrapalhando o teu sono, ela enfraquece quando você anota. Porque aí a gente vai para a parte final agora, que é você que está sofrendo de ansiedade, é você fazer um exercício muito importante que você pode fazer deitado ou você pode fazer na frente do espelho. Na frente do espelho ou deitado, você pode dizer algumas coisas muito importantes. Primeira delas, eu não sou os meus pensamentos. Repita agora, onde você estiver agora, eu não sou os meus pensamentos. Nós somos muito melhores do que os nossos pensamentos. E geralmente os nossos pensamentos, eles nos machucam, eles nos maltratam, eles nos jogam para baixo, eles nos denigrem. Eu não sou os meus pensamentos. Segunda coisa que você pode dizer, eu sou muito amada, sou muito amado. Os meus compromissos estão sob controle. Eu tenho muita saúde. Isso é tudo que você pode falar. As minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Eu tenho saúde, eu tenho energia, eu sou amado, eu sou amada. Eu durmo 8 horas por noite. Começa a entender isso? Por que eu estou te falando isso? Lembra que eu te falei no início da live da parte racional e da parte que é a inconsciente, consciente e inconsciente? O teu inconsciente acredita em tudo que você fala. O teu consciente aqui, ó, sabe do que está acontecendo à volta. Sabe do problema de infidelidade, sabe do problema de machucado, sabe do problema de doença do filho, sabe do problema do desemprego. Ele sabe tudo que está acontecendo à volta, que está te maltratando. Mas o inconsciente, ele recebe tudo da razão. Ah, eu sou um miserável mesmo, eu não tenho valor mesmo. Oh, me traíram, fizeram isso comigo, arrebentaram comigo. Tá vendo? Ele começa a se alimentar. Como se fosse o disco, né? E os sulcos que existem dentro desse disco, a agulha pulou, machucou. E cada vez que a música passa ali, fica pam, 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 repetindo a mesma coisa. Então, quando você começa a dizer coisas sobre você, o teu inconsciente, ou seja, que está lá dentro de você, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. E por não saber o que é verdade e o que é mentira, e você começa a falar, eu sou linda, eu sou especial, eu sou lindo, sou amado por Deus, sou amado pela minha família, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu sou perfeito, eu tenho saúde mental, você começa a falar isso, o teu inconsciente começa a captar isso, e ele começa a se movimentar, para você ter uma ideia, para que isso se torne uma realidade na sua vida. Puxa, mas é verdade isso? A ciência já comprovou isso? E a ciência comprovou o que o livro dos cristãos já falava. No livro dos cristãos, que é a Bíblia, lá tem um pensamento, lá um texto que diz assim, no livro de Provérbios, assim como imagina na sua mente será. E mente na Bíblia, ela tem a ver com a razão e a parte racional do ser humano. Então, assim como imagina, será. Se imagine derrotado, derrotado será. Se imagine um infeliz, infeliz será. Se imagine um pobre coitado será. Se imagine doente, doente será. E eu termino essa live nessa noite contando uma história para você. Alguns anos atrás, o meu pai hoje já faleceu, né? Mas alguns anos atrás a gente estava indo embora, a gente morava aqui no interior do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, numa chácara, e indo para casa naquele dia, o meu pai começou a gritar dentro do carro. E ele começou a bater no peito, e aí batendo no peito, acreditando que estava tendo uma crise, e que ele estava tendo um infarto. E até eu segurei ele, eu consegui parar o carro, ajudar ele parou ele naquela crise violenta. Meu pai é empresário, e muitos dos empresários que me acompanham vivem esse tipo de quadro e problemas relacionados a isso. Na época eu não sabia o que era, mas hoje eu sei o que é. Há muito tempo, há 20 anos eu sei o que é, que ele estava tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. E ele colocou na cabeça dele que ele sofria do coração. E antes de acontecer essa crise, ele colocou na cabeça que ele tinha um problema no coração, que ele era cardíaco, que ele tinha uma dificuldade no coração. E ele estava sentindo exatamente os sintomas de pessoas que têm problema cardiovascular, e ele não tinha problema. Ele fez uma bateria de exames e descobriu que não tinha. Grande parte das doenças estão na nossa mente. As doenças psicossomáticas, doenças que produzem em nós sintomas, inclusive físicos, de doenças. Então comece a prestar atenção para a sua vida e olhe à sua volta. Porque pode ser que você enfrenta quadros de saúde que, sinceramente falando, pode ser que você nem tenha, mas você tem o efeito físico porque está na tua mente. Começa a acreditar. Eu lembro de uma mulher que eu tratei um tempo atrás, que essa mulher acreditava que ela ia morrer de câncer.
E ela passou anos da vida dela acreditando que ela ia morrer de câncer. E, consequentemente, ela estava acreditando e sentindo os sintomas, inclusive, da doença. Quando foi tratado a mente dessa mulher, ela se libertou. Os exames comprovaram, ela não tinha. O problema era na mente. A mente estava levando a ter efeitos. Então, eu finalizo agora essa live dizendo para você, lembre-se, você não é os seus pensamentos. E hoje pode ser a melhor noite da sua vida, se você está me assistindo aqui agora, ou você que de repente vai assistir depois desse vídeo em algum outro momento, pode ser o melhor dia da sua vida, ou a tarde da sua vida. Você não é os seus pensamentos, você é muito melhor do que eles. Tá certo, pessoal? Espero que tenha feito sentido para você o nosso bate-papo nessa live de hoje. Hoje a gente conversou sobre um assunto muito importante, que é não fale que vai passar, mas ajude uma pessoa aí que tem ansiedade. Se você gostou desse assunto, compartilhe para chegar ao maior número de pessoas, marque as pessoas no comentário, isso é muito importante. Me siga também no Instagram aí, @UrielPedroso. Vai para lá, você tem na biografia, você tem todos os links dos outros canais, inclusive do YouTube, e faça parte dessa família. Eu estou com uma missão de ajudar o maior número de pessoas a vencerem esse inimigo terrível chamado ansiedade, tá bom? E uma outra coisa também importante, se você quiser, pode me mandar perguntas. Se você quiser que eu te ajude de alguma forma, me mande um direct, eu teria o maior prazer de conversar com você. Se você tem se você tem alguma sugestão de conteúdo que você gostaria de ver um vídeo, também coloque no comentário, fale sobre isso. Eu teria o maior prazer de estar ajudando vocês, tá certo? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, um beijão no coração. E até então o nosso próximo encontro, que é amanhã, a nossa próxima live. Então não perca a hora, entre 8 e 8h15 eu estarei entrando ao vivo aí na página, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.